faz algumas mulheres adiarem o sonho de ser mãe? Se eu olho para a minha história, eu vejo a minha experiência de vida, mas eu sei que ela não é igual a de outras tantas mulheres. E isso me fez pensar, o que será que faz algumas mulheres adiarem esse sonho de ser mãe? Eu vou contar para você como foi comigo. Eu, desde a infância, eu tinha esse sonho de ser mãe. Sonho mesmo, a ponto assim de com 6 anos, 7 anos, quando brincava de boneca ali, eu sempre pensava no meu futuro sendo uma mãe, eu visualizava isso. Visualizava assim de uma forma tão real que conforme eu fui crescendo, eu comecei a verbalizar isso. Falava isso para minhas amigas, falava isso para minha mãe. Cheguei até a pensar assim, se algum dia eu não me casar, não conseguir achar ninguém, eu vou ter um filho mesmo assim, mesmo se eu for solteira. Olha só o que eu pensava, mesmo sendo uma criança, eu tinha esse desejo dentro de mim tão forte que mesmo sem ter noção de casamento, mesmo sem ter noção de relacionamento, eu já falava disso, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Como consequência, quando eu completei ali os meus 27 anos, eu já engravidei. Mas olha só que interessante, eu engravidei porque quando eu conheci o meu marido e que a gente resolveu casar, decidimos ficar juntos mesmo e que ia ser um compromisso sério, eu tinha esse desejo tão forte como o dele. Então, foi uma coisa assim que bateu. Eu queria muito ser mãe e para mim, aquilo naquele momento foi verbalizado para ele, ele também queria e a gente conseguiu concretizar. Só que quando eu comecei a pensar nesse assunto, o que eu fiz? Eu achei assim, isso foi muito rápido, foi de uma hora para outra. A gente se conheceu, noivamos, casamos e tivemos um filho em 3 anos. Isso é rápido, né? No meu ponto de vista é rápido. Mas olha só, foi um processo de uma vida inteira que eu estava concretizando ali. Não foi uma coisa de uma hora para outra que eu decidi. Simplesmente eu concretizei algo que já existia dentro de mim e que eu vi a oportunidade. Claro que não é assim com todo mundo. No meu caso, eu vejo uma outra coisa que me influenciou bastante. A minha mãe aconteceu a mesma coisa. Eu provavelmente repeti um padrão dela, psicologicamente falando, eu devo ter repetido isso dela. Ela também casou cedo, já engravidou no ano seguinte do casamento, porque ela queria muito ser mãe, também tinha condições de ser e, enfim, deu certo. Ela e meu pai queriam e foi onde eu nasci. Eu fiz igualzinho. Então, eu digo que um dos motivos é a repetição de padrão. Aliado a isso, tem aí os valores que entram da pessoa e a experiência. Então, com a minha mãe foi uma experiência positiva, foi uma experiência que provavelmente criou em mim memórias afetivas positivas e que falava para mim, isso é bom, faça o quanto antes. E eu tive a oportunidade de encontrar um marido que também pensava assim. Então, eu aproveitei uma oportunidade. Mas outras pessoas passam por diferentes experiências. Eu sei de pessoas que têm o mesmo desejo, o mesmo sonho e que por algum motivo adiam. E a minha ideia com esse programa de hoje, com essa série especial, é trazer esses questionamentos mais para entender o que leva uma pessoa a adiar e também para saber o que fazer com esses questionamentos, com essas dúvidas, com esses medos, como se reagir frente a eles. E é pensando nisso que eu chamei a minha melhor amiga para vir aqui hoje conversar comigo e conversar com você a respeito desse assunto. Ela que tem esse sonho de ser mãe e ela ainda não realizou. Então eu vou perguntar para ela algumas coisas, eu quero descobrir o que de fato está segurando ela. O que está fazendo ela adiar esse sonho? Será que ela está tomando uma decisão efetiva? Será que ela está balanceando algumas coisas? Eu quero saber e eu quero convidar você para participar junto comigo dessa conversa. Oi, amiga, obrigada que você ter topado vir conversar comigo sobre esse assunto, tá? Porque eu sei que é algo que, por a gente ser tão amigas, que é algo que você quer muito, né? A tal da gravidez, eu sei que você tem esse dom já, eu vejo isso em você, né? Eu vejo. E, assim, eu queria escutar de você, fazer uma pergunta pra você. Eu não sou tua entrevistadora, mas eu como coach, como tua amiga, eu quero trazer, assim, essas dúvidas que permeiam a cabeça de uma mulher. Todo mundo teve, até eu, por mais que eu já contei a minha história aqui, né, que pra mim foi algo parece que rápido, que foi algo que parece que casei e já engravidei, mas eu também tinha as minhas dúvidas, né? Ai, mas como é que será que vai ser? Como é que você vai ser? Ai, será que você tem a dor do parto? Você pensa na dor do parto ou não?
por exemplo? Penso, é uma coisa que me preocupa. Quando entrei em trabalho de parto, eu nem quis saber se era menino ou menina. Fui logo pedindo morfina. Mas não é tanto. Mas não é o que mais te vem na cabeça. Não. O que mais vem na cabeça, assim, quando você fala assim, assunto filhos? Você hoje tem quantos anos? Tem 29. Eu tenho 29. 29. Uhum. Não sei se você tá nova, né? Parece menos do que tem ainda, né? Com os cabelos. Mas assim, você tem 29 anos. Na tua cabeça, assim, qual que era o teu planejamento, assim, quando você falava assim, do sonho de ser mãe, né? O sonho de ser mãe que muitas mulheres têm. O que te fez até hoje, com 29 anos, esperar por esse momento? Eu sempre, assim, tive vontade de ser mãe. Quando criança, eu brincava muito de casinha, de mamãe com boneca. Com seu irmão também ou não? Meu irmão também. Quem tem irmão mais novo é sempre filho. Então, assim, isso veio desde criança, esse sonho de ser mãe. Eu tenho muita vontade de ser mãe. E eu sempre achei que eu seria uma mãe muito jovem, né? Jovem assim, quantos anos? 20, 22. Jovem. Pra hoje é bem jovem. É bem pra jovem. Hoje... Que é a mesma experiência que a minha mãe teve, né? Que minha mãe também teve. Que a sua mãe também teve, né? sim. A gente se espelha nas mães de uma forma. E as coisas... Mas a gente nunca se sabe o que vai acontecer. Então, a vida é uma caixinha de surpresa. E eu namorei meu marido há muito tempo. A gente é casado há 8 anos. Então, já faz algum tempo. Então, a gente poderia ter já tido filhos. Mas aí a gente foi procrastinando, digamos assim, adiando. Porque a gente pensa, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Insegurança, se vai ser uma boa mãe, se vai ser um bom pai. E também a gente pensa muito na questão financeira. Será que eu vou ter condições de criar o meu filho nos dias de hoje? Dar uma educação melhor? Será que eu tenho hoje, né, no meu caso, eu tenho espaço suficiente na minha casa, porque eu só tenho um quarto na minha casa. Então são tudo coisas que você fica pensando e adiando. E quando eu acho que tô começando a entender os meus filhos, então eles crescem e eu volto pra estaca zero. Tá, então deixa eu fazer uma pausa aqui pra ver se eu entendi, né? Tá, então você tá falando assim, um dos aspectos, vamos dizer, é emocional. Emocional porque assim, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu tenho condições de criar esse filho? Será que... Enfim, será que eu vou conseguir ser mãe? Porque você nunca foi mãe, né? A gente não tem um manual, né? Podia ter um manual, né? Como ser mãe, mas não tem, né? Então a verdade é que no quesito de ser mãe, eu não tenho ideia se eu tô certa. Então, uma questão emocional. Aí você citou o lado financeiro, que vamos dizer, permeia pelo espaço físico da casa. Eu não tenho... a educação, será que vou conseguir colocar numa escola particular? Vou decidir por uma pública? O que eu vou... Ou seja, esse tipo de situação. Sim. Aí entra também, certo, você deve pensar médico. Sim. Todas as despesas que incluem uma pessoa. Sim. Tá, legal. Então, assim, um ponto... Eu vejo isso com olhos positivos, tá? Porque, assim, claro que a gente tem que pensar que hoje... A gente está em 2018, é diferente da época dos nossos pais. Então, a minha mãe também engravidou com 19 anos. Foi assim também de uma hora para outra, não pensou muito, só queria ser mãe e pronto. Realiza o sonho e fechou. Mas, o que eu penso? Às vezes o planejamento ele é bom, né? Até porque hoje as mulheres trabalham muito mais do que naquela época. Sim. A minha mãe, não sei o caso a tua, mas a minha mãe, ela parou de trabalhar para criar a gente até uns 6, 7 anos ali. Surpresa! Nós fizemos ovos! Não. Eu já hoje, igual você, eu trabalho já desde cedo. Eu tenho uma carreira, tipo assim, eu tenho o foco no trabalho que, por mais que eu tenha decidido ser mãe, eu tive que meio que dividir, tá? Como que eu faço pra conseguir fazer as duas coisas? Exato. Então tem tudo isso que mudou, certo? E tem os custos também, que a gente sabe. Hoje, a mulher se preocupa mais com os custos, porque se ela tá no mercado de trabalho, ela sabe quanto custa o dinheiro, quanto vale o dinheiro, quanto como é para ganhar o dinheiro, como que é para administrar. Então ela olha para esses custos. E daí você acaba colocando, vamos dizer, num planejamento. Então tá, qual que é a hora certa? Já te passou pela cabeça qual é a hora certa? Sim, todas as vezes. Mas você chegou a alguma resposta com relação a isso? Não. Você sofre pressão social com isso ou a pressão é puramente tua?
A pressão é minha, mas existe uma pressão da sociedade também. Porque você já tem 30 anos, não tem filho ainda, já tá há muito tempo casada, já tá na hora de você ter filho. Mas deixa eu fazer uma pergunta assim, mais direta, assim. Você escutou isso de alguém? Escutei. Já, tipo assim, Já. Você não vai ter mais... e aí, você não vai? Isso, já. A Cobrança? própria família cobra, né? Ah, tá. A família. Sim, mas isso não me afeta tanto. É mais uma cobrança interna, porque eu já falo, nossa, eu já tenho 30 anos praticamente e ainda não tenho filhos. Nossa, eu sempre quis ter filhos mais cedo. Será que eu vou ter condições físicas de criar um filho? Vou ter energia? Você falou... fritada? Você disse que não ia mais cozinhar pra gente, então eu fui aprender. Ai, filho, que orgulho de você, eu te amo. Qual seria uma pequena mudança, e daí agora eu te pergunto como coach, né? Uma pequena mudança, algo que você possa fazer hoje, diferente do que você tem feito até agora. Diferente. E que vai te dar um pouco mais de segurança nesse quesito ser mãe. Diferente. Diferente. Eu poderia... não me sentir tão cobrada, né? Não ter essa cobrança interna e... Decidir abrir mão dessa cobrança, é isso? Isso, abrir mão dessa cobrança pra coisa fluir mais naturalmente. E de que forma você pode abrir mão dessa cobrança? Não ficar focando só na parte negativa, no que e se eu tivesse, e se eu fizesse. Então, assim, deixar mais as coisas acontecerem. O amor que se sente quando sua criança nasce, que antes não tinha, é um milagre. Até porque dizem que 70% das nossas preocupações nunca vão acontecer, né? E quando eu olhei pro caso da minha mãe lá, que teve o Ângelo, meu irmão, há 15 anos atrás, que não tinha condições nenhuma de dar certo, e deu. E era o mesmo caso eu vejo você falando assim, tipo, na casa tinha 2 quartos. Não tinha um terceiro quarto. Esses 2 quartos eram praticamente de 2 jovens, tipo, meu irmão em idade com namorada, eu tava em casa, tava ali sozinha, mas era o meu quarto. A minha mãe acabou colocando ele no começo com eles. E depois disso, acabou que, olha como as coisas vão acontecendo. Eu fui para outro país, o meu quarto acabou virando do Ângelo. Olha só como é que são as coisas, vão né? acontecendo. Vão acontecendo. Então, assim, é realmente um pouco de fé, né? Sim, é um pouco de fé. Mas a gente fica pensando muito, focando muito só se vai dar certo, se eu vou ter condições, se vai ter saúde, se... Mas você tá me dizendo que você já tomou os passos concretos para a saúde e tá dando passos concretos em direção à parte financeira. Sim. Ou seja, você já está fazendo algo diferente do que você vem fazendo. Sim. E a terceira decisão que você está me falando agora, que você está assumindo aqui publicamente, é que você vai abrir mão dos seus pensamentos e se der errado isso, e se der errado aquilo, e se eu precisar de um quarto a mais, e se não sei o que, e se eu não tiver esse quarto, e se eu não for uma boa mãe. Exato. O que você vai fazer quando esses pensamentos vierem? Eu vou falar, sai pra lá. Não vou deixar me influenciar mais. Isso aí. Isso é uma decisão. Muito bem. Ser mãe é assustador. Um misto de susto, de amor, de alegria, de medo. De uma hora para outra, você é responsável pela coisa mais preciosa do mundo. Ser mãe, criar filhos, realmente é uma responsabilidade. Por isso que eu trouxe esse tema, para instigar esse questionamento. Porque muitas pessoas podem estar na mesma situação de querer realizar um sonho, mas ter várias dúvidas, vários medos, anseios que impedem de realizar isso. Mas também tem pessoas que querem ter, mas que não estão sofrendo essa pressão. Simplesmente decidiram esperar e está tudo bem com isso. E também tem pessoas que, apesar de medos, apesar de falta de planejamento ou com planejamento, a criança vem. Quantas situações a gente não conhece, e você deve conhecer famílias assim, que engravidaram. Engravidaram sem querer, sem esperar. E como explicar algumas coisas dessas mesmas famílias que acabaram dando certo?
Então, muitas vezes, é uma questão de acreditar. Porque é importante pensar com responsabilidade, fazer tudo o que está na tua mão para dar o melhor, mas a tua vida é a tua vida. O teu filho é o teu filho, é a tua família. Você não pode comparar com as outras famílias, achar que porque uma família está dando um berço de ouro, está dando um tipo de criação, você não vai poder dar o teu melhor e criar filhos saudáveis mentalmente. O importante é que você faça o teu melhor no momento que aconteça, mesmo que seja não planejado. E quando você estiver planejando, faça também da tua melhor forma. Também não fique adiando só com base nos teus medos. O importante é você responder, mais uma vez, as perguntas para você, com aquilo que é importante para você, seguindo os teus valores. O que é importante para você, para o teu marido, para quem vai criar essa criança. E fazer isso com a maior naturalidade, com o menos possível de cobrança. Quer sendo isso planejado ou não planejado. Esquece um pouco essa história de sociedade, de idade. Ah, porque eu preciso fazer isso, porque a idade está chegando. Ah, porque se eu não for mãe, o que vão falar de mim? Se eu não for, ou se eu for, e se eu for mãe assim, nessa idade, com 40 anos? São tantas perguntas que só atrapalham. Tira o foco disso. Tira esse foco. Relaxa um pouco, confie mais e faça aquilo que está na tua mão. Se isso faz sentido para você, aproveita para compartilhar esse vídeo. Compartilhar com aqueles que têm dúvidas sobre ser mãe, sobre não ser, com aqueles que pensam em ser, aqueles que talvez nem pensem hoje, mas quem sabe um dia. Um abraço. Até mais.